vamos continuar a falar da cultura do reino. Diga ao irmão ao lado, cultura do reino. Mateus 7:11 diz assim: depois dos discípulos de João terem partido, Jesus começou a falar à multidão acerca de João. O que foram ver no deserto? Um caniço ao sabor do vento? Mas então, o que foram lá ver? Um homem vestido de roupas caras? Reparem, quem se veste de roupa cara é nos palácios reais que se encontra. Terá sido antes um profeta que foram encontrar? Sim, digo eu, e mais do que um profeta. É a João que as Escrituras se referem ao dizerem: envio o meu mensageiro diante de ti para preparar o caminho à tua frente. E é realmente como vos digo, que homem nascido do ventre materno, nenhum é maior do que João Batista. E contudo, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pai, obrigado, Senhor. Te pedimos, Senhor, fala-nos. É com temor que abrimos a Tua palavra, é com temor que nos apresentamos diante de Ti, te pedindo, nós temos fome de Ti, Senhor. Queremos que sejas Tu a nos revelar a Tua palavra. Queremos e desejamos que seja o Teu Espírito a falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nesta série, eu tenho iniciado sempre com a nossa declaração de visão, ou de propósito e de missão. Uma família, um propósito e uma missão. Uma família para o Pai, um propósito tem a ver com o grande mandamento, amar a Deus, e o segundo mandamento, servir pessoas. E uma missão tem a ver com a grande comissão de ir e fazer discípulos. Uma família que ama a Deus, que serve pessoas e faz discípulos. Nós temos este entendimento, ou acreditamos, que ao implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, a glória de Deus será manifesta na terra. Então, nós somos chamados a viver na terra a cultura do céu. Nós somos chamados a viver na terra, não de acordo com a mentalidade deste mundo, mas de acordo com a cultura do céu. Mateus 5 fala das bem-aventuranças e foi aí que começamos. E Mateus 5, 6, 7, o Sermão do Monte fala, é como que a constituição do reino de Deus. Então, falámos sobre a cultura do ser, tem a ver com a nossa identidade. Ou seja, de facto, ser radical hoje não é seguir, não é fazer tudo o que os outros fazem. Jesus nos propõe um caminho que é completamente radical ou diferente deste mundo. Falámos a semana passada sobre a cultura da honra. Nós somos chamados a honrar, a dar o primeiro passo e a todas as pessoas. E hoje eu gostaria de falar sobre sucesso. Diga ao irmão ao lado, sucesso. E eu quero começar por 2 ou 3 perguntas. A primeira delas é: o que é sucesso para ti? O que é uma pessoa bem-sucedida? O que é uma pessoa ter sucesso? Porque, segundo a filosofia deste mundo, não é? Ter sucesso está relacionado com ter dinheiro. E ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Não é? Quanto mais luxuoso o estilo de vida da pessoa, mais bem-sucedida ela é, segundo os critérios deste mundo. Sim ou não? Por exemplo, o pessoal que fala de futebol, logo pensa no Cristiano Ronaldo. Mas, quando se pensa nisso, né, quando eu ouço as pessoas a falar, né, principalmente os menos entendidos de futebol, falam de tudo menos de futebol. Falam das grandes vidas. E quando se fala em grandes vidas, o que é que se fala? Fala-se de luxo, de férias, disto e daquilo. Ou seja, e quando se fala disso é com admiração, é como que esta atitude, quem me dera chegar lá. Então, a pergunta que eu faço é: será que o céu
considera sucesso isso? Será que a palavra de Deus, quando se refere e fala uma pessoa ter sucesso, e nós não somos nada contra a ter possessões ou ter posses ou ser abençoado financeiramente, pelo contrário, não é? Mas a minha pergunta é, será que a palavra de Deus, quando se refere a sucesso, essa é o exemplo que nós temos aqui a seguir? Por exemplo, eu confesso que quando eu estava a pensar acerca deste assunto, o nome deste homem, na verdade, o nome dele não veio ao meu coração. Por exemplo, deixa-me fazer esta pergunta. Quando se fala em sucesso, uma pessoa bem-sucedida, será que o primeiro nome que vem à nossa cabeça, bíblico, por exemplo, é João Batista? Eu confesso, a mim não. Mas chamou-me a atenção o versículo 11 que acabámos de ler. Porque o versículo 11, Jesus, o Rei dos Reis, o Deus encarnado, aquele que criou todo o universo, porque no início ele estava lá criando todas as coisas, ele faz esta declaração. É que realmente, como vos digo, que de homens nascidos de um ventre materno, nenhum é maior do que João Batista. E quando eu estava a ler a Bíblia, que este versículo, né, olha, nenhum nascido de mulher é maior do que ele. E de facto fez-me parar, ninguém é maior que João Batista. E isso me deixou, ou me deixa, assim, no mínimo, bastante intrigado. Porque, por exemplo, pensando só nos nomes bíblicos, não vou pensar no mundo, né? Mas pensando só em nomes bíblicos, ele é maior que Moisés. Não é? Ele é maior que Elias, ele é maior que Samuel, ele foi maior do que todos, não é? Todos é todos. Eu fui ver ao grego, todos significa todos, no hebraico também, em português também, e qualquer língua, todos significa todos. E Jesus declara que ele é maior do que todos. E para mim isso é muito intrigante. Por exemplo, João Batista, eu leio, não há muito que ler, mas algumas coisas, e de facto ele não fez nenhum milagre. Eu não vejo mortos a ressurgirem, ou pelo menos não está relatado. Se calhar aconteceu, não sei, mas relatado não está. Não está milagres relatados. Por exemplo, quando eu olho para João Batista, outra coisa que me deixa assim a pensar é que o ministério dele, dizem os comentaristas, que ele foi menos de um ano. Há quem diga que foi 6 meses. Ou seja, teve um ministério de 6 meses. O meu já tinha acabado. Mas ele teve uma preparação, por exemplo, de 30 anos. Preparar-se 30 anos, digo ao irmão lado, para 6 meses. Mas ele diz, dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Ou seja, por outras palavras, o céu olha para João Batista e diz assim, sucesso. O céu olha para João Batista e diz assim, pessoa bem-sucedida. Então, se o céu diz que João Batista é um homem de sucesso, então o meu convite nesta manhã é a lermos um bocadinho mais acerca deste homem, porque nós queremos também ter sucesso na nossa caminhada cristã. Concordam comigo ou não? Então, o que é sucesso aos olhos de Deus? 4 coisas. Primeira palavra que eu quero trazer aos irmãos, santidade. Pode escrever aí, santidade. No versículo 7, diz assim, depois dos discípulos de João terem partido, Jesus começou a falar à multidão acerca de João e o que foram ver no deserto. Lucas 1:8 diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. João Batista, logo na sua adolescência, ele ficou órfão. Os pais já eram avançados de idade quando ele nasceu. E a Bíblia diz que a sua vida, ele cresceu no deserto. E na verdade, quando o ministério dele começou, ele não saiu do deserto para a cidade. As pessoas é que, se o quisessem ouvir, tinham que ir ao deserto, porque ele não saiu de lá. Então, onde eu quero chegar é, quando eu penso em deserto, e nós, quando pensamos em deserto, nós pensamos num tempo de seca.
Nós pensamos um tempo de dificuldade, difícil. Estou a passar um deserto na minha vida. Sim ou não? Mas, de facto, aqui, a palavra deserto, o contexto é alguém que voluntariamente decidiu se separar. E santidade, a palavra, de facto, que é Kadesh, significa santo. E santo o que é? Santo não é aquele que não erra. Santo é separado, posto à parte. Por exemplo, quando no Velho Testamento, por exemplo, um objeto era santo, não é? Por exemplo, olha, vamos dizer assim, este microfone é santo. No Velho Testamento, quando se dizia isto, não estava a falar de perfeição. Eu estava a dizer assim, este é igual a este. Não é diferente. Então ele é santo, porquê? Porque ele está separado, única e exclusivamente para o Senhor. Então, santo significa separado. Diga lá, irmão, ao lado, separado. Separado. Alguém que se separou voluntariamente para o uso exclusivo de Deus. É alguém que diz assim, olha, a minha boca é para Deus. Os meus olhos são para Deus. Os meus ouvidos são para Deus. Então, e como é que eu hoje posso viver esse deserto? Não é? Nós nos separamos voluntariamente e nós escolhermos muito bem aquilo que vai entrar pelos nossos ouvidos, escolher muito bem aquilo que vai entrar pelos nossos olhos, escolher muito bem aquilo que vai alimentar a nossa alma, porque nós hoje estamos expostos a uma série de coisas que nós nem nos apercebemos. Por exemplo, nós estamos expostos, o que a minha esposa e eu um dia estávamos a conversar, uma pornografia suave. Coisa que há 50 anos nós não estávamos. Mas é ou não é? Olha, um reclame de televisão. Já não tem problema nenhum. Nós vemos um reclame de alguém que quer vender gás, mas a moça que carrega a botija de gás está quase nua. Sim ou não? Olha nas nossas redes sociais. É natural, nós estávamos a ver, normal isto, aquilo, e de repente aparece esta foto, ele na praia, e sempre virada, ele não, ela, e sempre virada assim, e sempre virada assado. Ou seja, é coisas suaves, mas nós somos constantemente expostos a coisas que há 50 anos nós não éramos expostos. Para isto se tornar o quê? Normal. A nudez é normal. Há uma série de coisas que torna-se normal na nossa vida. Há certos comportamentos. Porquê? Porque a cultura desta terra está a influenciar cada um de nós. Então João Batista decidiu naquela época, olha, eu não vou viver de acordo com o sistema deste mundo. Então eu vou-me separar voluntariamente. E a pergunta é, o que é que nós estamos a ouvir? O que é que nós estamos a ver? Com o que é que nós estamos a nos entreter a nossa alma? Sim, quando relaxamos também precisamos de descansar. Quem são as nossas amizades? Será que nós podemos dizer voluntariamente, dizer assim, não, eu não me vou expor a esse tipo de conteúdo. Não, eu não me vou expor a esse tipo de música. Não, eu não me vou expor a esse tipo de filme. E não tem a ver com o pode e não pode. A igreja hoje está a ser confundida e enganada de isto é pecado, isto não é pecado, isto pode, isto não pode. O que é que lá na tua igreja pode? Não tem a ver com o que pode, com o que não pode. Tem a ver com nós reconhecermos que há coisas que ao alimentar a nossa alma vai nos levar para uma maneira de pensar, uma maneira de comportar que é completamente diferente ao sistema da Bíblia. É completamente diferente àquilo que Deus olha e diz, sucesso. Então ele decidiu fazer o quê? Separar-se. Então santidade é o lado visível da salvação. Diga, irmão, ao lado, santidade é o lado visível da salvação. Pastor, mas santidade não salva ninguém. Claro que não. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Santidade não salva. Claro, quem salva é Jesus. Mas santidade é a prática de alguém que já foi salvo. Santidade não salva. Mas santidade é a prática de alguém que já foi salvo. Não estás a viver uma vida santa. Diga, irmão, ao lado, mete-te a pau. Não estás salvo.
Ai, pastor, está a condenar. Não, sabe o que é que eu estou a querer encorajar? É nós dobrarmos o joelho e clamarmos ao Senhor. Então o que é que eu tenho que fazer? Esforçar-me para ser mais santo. Digo ao irmão ao lado, também não. Temos que esforçar para quê? Para dizer, Senhor, dobrar o joelho. Eu preciso do encontro contigo. E esse encontro que transforma a minha vida não é por eu me esforçar, é um toque de Deus. Quando nós somos tocados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. E eu olho para a palavra de Deus, aqueles que tiveram encontro com Cristo, eles nasceram de novo. O Zaqueu nasceu de novo. Muitos homens e mulheres tiveram encontro com Jesus, nasceram de novo, saíram daquele encontro. Pessoas novas, transformadas, porque nasceram de novo. Então, santidade o que é, irmãos? Santidade é a prática de alguém que já foi salvo. O céu olha e diz, sucesso. É viver uma vida santa. Segunda palavra que eu quero trazer aos irmãos quando penso no João Batista. Simplicidade. Diga ao irmão ao lado, simplicidade. Sucesso aos olhos de Deus é simplicidade. Olha o versículo 8. Mas então o que é que foram lá ver? Um homem vestido de roupas caras. Reparem, quem se veste de roupa cara é nos palácios reais que se encontra. Jesus não está a falar contra o vestido. Jesus nem está a falar nem de marcas, nem disto ou daquilo. Mas vamos agora compreender isto. O que é que Jesus está aqui a dizer? Que na época, as pessoas que se destacavam pela roupa eram os reis e eram os sacerdotes. Não é? Os reis tinham aquelas vestes todas, não é? De rei. E os próprios sacerdotes. Eram um linho, era isto, era aquilo. Quando eles passavam, dizia, uau, é o sacerdote tal. Mas João destacava-se por Mateus 3, 4, diz assim, e este João tinha nas suas vestes pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E a pergunta é, o que é simplicidade? Ai, pastor, o que é simplicidade é viver como ele. Não, pense nisto. Para mim, simplicidade revela-se na resposta a esta pergunta. O que é que tu precisas para ser feliz? Pergunta lá ao irmão ao lado. O que é que tu precisas para ser feliz? Bem, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma casa, um carro, pode ser um Fiat Punto. Para começar, daqui a 2 meses ele está a dizer assim, isto é pequenino. Não é? Isto é sempre assim. Preciso de uma mulher e que não se fale muito, que saiba cozinhar, que saiba passar a ferro. Não, ele está a dizer, preciso de uma empregada, só que disse mulher. Que saiba fazer isto, saiba fazer aquilo. Tenha dinheiro para ir de férias, mas também não pode estar este frio, que também ninguém aguenta. Tem que estar uma temperatura amena. E agora podíamos estar aqui, parece que eu estou a brincar, mas isto é muito complicado para sermos felizes. Porque nunca estamos contentes com nada. É? A Ruth estava-me a dizer, a malta andava aí a chorar no verão que queria chuva. Agora, já chega de chuva. Porque para nós sermos felizes, diga ao irmão ao lado, é muito complicado. Porque aquilo tem que estar na temperatura tal e tem que ter que e não sei o que mais, e isto e aquilo, e aquele trabalho era bom, mas agora aquele patrão não sei o que. Nós nunca estamos felizes. Ou seja, o que é que eu aprendo? Que é extremamente complexo para ser feliz. Mas o João Batista era simples. As nossas crianças, as coisas são simples para eles. Sim ou não? Mesmo até quando se chateiam, passado 2 minutos, já estão a brincar juntos. É simples. Nós é que complicamos. E qual é a nossa simplicidade, irmãos? É nós descobrimos que só necessitamos de uma coisa para ser feliz. Jesus. Nós só necessitamos de uma coisa para ser feliz. Jesus. O carro, a casa, a mulher, o marido, os filhos, glória a Deus. Isso é tudo extra. Diga ao irmão ao lado, é tudo extra. Vamos dar glórias a Deus. Quando digo extra, é bónus.
É bênção de Deus. Irmãos, quando o povo saiu da terra do Egito, só tinha um propósito. Deus não se enganou. Eu vou tirá-los daí para que vocês possam ir para um lugar onde possam servir livremente. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Agora, há aqui um bónus. É que nesta relação, essa terra vai ser uma terra que emana leite e mel. Nada vos faltará. Vocês serão abençoados, tendo a mim como Senhor da vossa vida. Foi isso que Davi disse lá em Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tantas vezes este verso tem sido mal interpretado, porque tem sido interpretado da seguinte forma: se o Senhor é o meu pastor, o carro não vai faltar, a casa não vai faltar, isto não vai faltar, a roupa não vai faltar. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, eu vou ter tudo o que eu acho que preciso para ser feliz. E o salmista não está a dizer isso. Não. Tendo o Senhor como o meu pastor, eu tenho tudo. Porque senão não faria sentido aquele versículo que ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele estará comigo. Quer dizer, eu posso até nem ter esse tal carro, eu posso até não ter isto, aquilo, aquilo, outro, mas eu tendo Ele como o meu pastor, eu tenho tudo. Salmo 27, 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aos olhos de Deus, sucesso é ter a capacidade que eu só preciso de uma coisa para ser feliz: Jesus. Jesus na minha vida. Paulo compreendeu isto quando ele conheceu Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus. Ele disse: eu considero como ter tudo o resto à minha volta. Eu não estou a dizer que para nós não estamos gratos, claro que vamos estar gratos, mas tendo Jesus, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. É este equilíbrio. Se nós estamos a comer um bom naco de carne, glória a Deus, ótimo. Se nós não estamos a viver um tempo que não estamos a comer esse naco de carne, estamos a comer sopa, glória a Deus na mesma, ótimo. Nós sabemos viver as duas circunstâncias. Se nós estamos num hotel 5 estrelas com a família, ótimo, vamos desfrutar e dar graça ao Senhor. Mas se em vez naquele ano, em vez de estar no hotel 5 estrelas, estamos num parque de campismo, glória a Deus, ótimo. Nós sabemos viver as duas circunstâncias com alegria, porque a alegria do Senhor, ela é que é a nossa força. Ele é que é a nossa força. Nós não vamos complicar. Paulo disse: eu aprendi a contentar-me. A alegria não é ter isto ou deixar de ter aquilo. A alegria é ter Jesus no meu coração. Então, claro que se eu tenho isto, aquilo, aquilo outro, glória a Deus, desfruta, agradece, goza, tu e a tua família, dá graças. Mas estás a viver um tempo que não tens, vamos continuar a dar graças, porque simplicidade é ter esta capacidade de viver em todo o tempo com a alegria do Senhor, porque Ele é a alegria do Senhor. Quando Paulo disse isto, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter e o que é não ter. Ele está a dizer assim: as fases da vida não me definem. Eu não sou aquilo que acontece. Eu sou um filho amado de Deus. Por isso é que ele termina lá no versículo 13: eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Eu posso conduzir um bom carro e glória a Deus quando tenho essa oportunidade, mas se eu conduzir um pior carro, eu posso também, da mesma forma e com a mesma alegria, andar de cabeça erguida, louvando e adorando ao Senhor. E digo ao irmão ao lado: isso é sucesso! Simplicidade! Amém! Terceiro, parecido com Jesus. Versículo 10, Mateus 11. É a João que a Escritura referem ao dizerem: envio o meu mensageiro diante de ti para preparar o caminho à tua frente. Quem é João Batista? Aquele que veio preparar o caminho para quem? Mas olha o que os discípulos de João lhe perguntaram em João capítulo 3, verso 28. Vocês próprios sabem que eu disse: eu não sou o Cristo. Eu estou aqui para lhe preparar o caminho.
que é que eu vejo aqui? Alguém estava a confundir João com o Cristo. Ou seja, ele vivia um estilo de vida tão celestial, que alguém disse assim, tu és o Cristo. Ele disse, não pá, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que vem preparar o caminho para Cristo. Agora, aquilo que é mais interessante é que aqueles que o estavam a confundir com Cristo não era pessoal de longe. Sabe que é fácil enganar quem nos conhece pelo Facebook, sim ou não? É fácil enganar É fácil eu enganar, por exemplo, quem está lá do lado lá a ver-me só apenas através da internet e das câmaras. O difícil é enganar a esposa. O difícil é enganar o marido. O difícil é enganar os filhos. O difícil é enganar quem convive e vive connosco. E quem as pessoas estavam a confundi-lo, quem era? Eram os seus discípulos. Eram aqueles que comiam com ele. Eram aqueles que andavam com ele. Eram aqueles que viviam diariamente com ele. Ou seja, João Batista tinha um estilo de vida tão celestial que foi confundido com o próprio Cristo. Sucesso é ser parecido com Jesus. Alguém que está a viver uma vida que é parecida com Jesus, o céu olha cá para baixo e diz, sucesso. Sucesso. Diga ao irmão ao lado, sucesso. É ser confundido. E a minha pergunta é, estás a ser confundido com Cristo? Sucesso é o quanto de Cristo está formado em mim. O quanto de Cristo está formado em ti. Ou seja, é nós olharmos que de facto a mentalidade do céu, irmãos, é que não tem nada a ver com a mentalidade desta terra. E por último, ser amigo do noivo. Sucesso aos olhos de Deus é ser amigo do noivo. Eu vou continuar a ler o João 3:28. Vós mesmos sois testemunhas que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Agora, que tem a esposa... Perdão. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sucesso é nós sermos como amigo do noivo. Agora, quando pensamos em noivado nos dias de hoje, é completamente diferente do que nestes tempos. Noivado nos dias de hoje ele vai e tal e pede a noiva, né, em casamento e tal, oferece-lhe, não é uma coisa destas, né, porque esta é uma aliança, né, um anel e tal, eles ficam noivos. Mas, se entretanto se chatearem, ou se resolver, ou virem que realmente a coisa não vai dar certo, eles separam-se. E não é divórcio. Aliás, vai mais separar-se nesta altura do que depois. Sim ou não? Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, o noivado na Bíblia, quando o noivo e a noiva, ou seja, quando eles ficam noivos, há um compromisso, há uma aliança. Na verdade é mais ou menos agora como o casamento. Ou seja, a partir deste dia, nós casamos. Nós temos uma aliança um com o outro. Estamos noivos. A única coisa que não consumavam era o ato sexual. Por isso é que Maria ainda não tinha conhecido o homem. No entanto, era noiva do José. Não é noiva, a gente está aqui a ver se dá. Não. Já estamos. Só que ainda não consumamos o ato sexual. E porquê? Porque o noivo, a partir daquele dia, ele tinha um trabalho a fazer. Ele ia construir uma morada para a família. Então, naquele tempo, ele ia trabalhar, esforçar-se para construir uma casa, para arranjar um lar para os dois irem viver. E quem é que ficava com a noiva? O amigo do noivo. Para prepará-la para o casamento, para cuidar dela, para a apresentar ao noivo no dia da união. De facto. Sucesso no reino de Deus é termos a coragem de assumir essa posição do amigo do noivo.
E quem é o amigo do noivo? Mateus 5,19, vamos ler, diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quem é que é chamado grande no reino dos céus? É aqueles que têm títulos, certo? Não. Aqui é muito simples, muito prático. É aqueles que, em primeiro lugar, cumprem a palavra de Deus, obedecem à palavra de Deus. Esses são chamados grandes. Segundo, é aqueles que não só obedecem, mas eles ensinam outros a obedecer à palavra de Deus. Esses são chamados grandes no reino de Deus. Esses são chamados os amigos do noivo. Esses são chamados, o céu olha para eles e diz assim: sucesso. Nós fomos chamados não só para obedecer, mas para ensinar outros a obedecer à palavra de Deus. Ai, pastor, será que eu tenho que abrir uma igreja e fazer? Não necessariamente. Por exemplo, nós somos chamados pais. Quando os pais, pai e mãe, eles abraçam este trabalho de ensinar aos seus filhos o caminho da verdade, da palavra de Deus, o céu olha para esse pai, para essa mãe e diz: sucesso. A nossa responsabilidade não é trazê-los à igreja e pô-los na super igreja, não. A nossa responsabilidade como pais é ensinar diariamente. E quando eu olho, e graças a Deus nós estamos a fazer isso hoje, eu e a minha esposa, quando eu olho para o Velho Testamento, ele é claro, Jesus diz: ensina todo dia, de manhã à noite, ensina a palavra de Deus aos teus filhos. Passa estas verdades. Então o que nós precisamos todos os dias arranjar, cada família tem a sua maneira. Por exemplo, a nossa maneira é todos os dias, antes do pequeno almoço. E agora até estamos a usar um lema que é assim: antes de fazermos o devocional juntos, ninguém toma o pequeno almoço. Por isso, se estão em fome, primeiro temos que levantar cedo, ir para a cozinha, para a mesa, colocar lá a Bíblia, e vamos ler, e vamos explicar, e vamos orar juntos, e depois vamos comer. Ai, mas é de manhã, temos de levantar cedo, não tem problema, deita mais cedo. Isto é uma questão só de tempo e de horário e de disciplina, porque essa é a minha responsabilidade. Eu tenho que compreender que a minha primeira responsabilidade não é ensinar vocês. O meu primeiro discípulo não são vocês. A minha primeira responsabilidade é ensinar os meus filhos. É o meu primeiro discípulo. Estás a cuidar de alguém, ensinando a palavra de Deus. O céu olha e diz: sucesso. Estás a liderar num grupo, estás a cuidar, estás a visitar, estás a fazer alguma coisa para levar as palavras do Senhor a alguém. O céu olha para ti e diz assim: olha, sucesso. Mateus 25. Eu quero terminar com esta parábola que a mim me abençoou imenso. Eu sei que é conhecido e glória a Deus por isso. Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, 2 tipos de pessoas na igreja: as virgens prudentes e aquelas que são loucas, ou seja, imprudentes. Quem são as virgens prudentes? São aqueles que estão a acumular óleo. O que é acumular óleo? Óleo é uma referência ao Espírito Santo. O que é acumular óleo? É orar, é ler a Bíblia, é buscar ao Senhor, é viver em santidade, é olhar para estes três pontos que falámos agora, ou 4, não é? Viver uma vida de santidade, viver uma vida de simplicidade, viver uma vida parecida com Jesus, ser o amigo do noivo. Ou seja, não estamos a falar de um evento. Eu tenho um problema, eu preciso de adorar, eu agora tenho que ir à casa de Deus porque aconteceu isto. Não, estamos a falar de acumular, é um estilo de vida. Diga ao irmão lá, é um estilo de vida. É um estilo de vida que está a comunhão, é um estilo de vida que há a oração, é um estilo de vida que há uma entrega total, é um estilo de vida que eu dizer, não, eu não vou alimentar a minha alma com tudo o que vejo. Não, eu posso dizer não a este filme porque isso não me acrescenta nada. Não, eu posso dizer não a este tipo de música que isso não me alimenta em nada. Eu posso dizer não a isto ou aquilo. Não tem a ver com pecado ou não ser pecado, tem a ver com sabedoria, alimentar a minha alma. E quem são as imprudentes? São aqueles que não fazem nada disso.
Agora, quantas dormiram? Quantas? Diga-me ao lado todas. As prudentes dormiram. As imprudentes dormiram. Mas alguém não dormiu. Porque olha aí o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Alguém gritou. Noutras traduções diz que ouviu-se um grito. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. Todas estavam a dormir, mas alguém estava acordado. Sabe quem era a responsabilidade de estar acordado? Diga-me ao lado, é do amigo do noivo. Diga, é do amigo do noivo. Então o convite nesta manhã não é só nós sermos a noiva, porque nós somos a noiva de Cristo, mas darmos um passo em frente e sermos o amigo do noivo. Sermos o amigo do noivo. Aquele que prepara a noiva. Aquele que cuida da noiva, aquele que ora pela noiva, aquele que se preocupa com a noiva, aquele que não adormece, mas continua acordado por causa da noiva. Vamos preparar. João Batista, ele veio preparar o caminho para o Senhor, e nós estamos aqui para preparar a noiva para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a ser esse amigo do noivo. Nós somos chamados a ser esse amigo do noivo. Como nós podemos não adormecer? Como nós podemos ser esse amigo do noivo? Mateus capítulo 22, verso 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amar a Deus. Amar a Deus. Irmão, não se está a falar de religião. Não se está a falar, eu não posso, aquilo vai me contaminar. Não, está-se a falar de amar a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus mais do que amar o sistema deste mundo. Amar a Deus mais do que amar este conteúdo ou aquele conteúdo. Amar a Deus, derramar a nossa vida na presença de Deus. Toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, todo o nosso pensamento voltado para Deus. É por isso que nós oramos. Nós não oramos para resolver problemas. Nós oramos, a oração para nós é o privilégio de ter intimidade com Deus. Ouça, os discípulos, eu penso que é em Lucas, os discípulos de Jesus foram ter com Jesus e disseram assim: Jesus, olha, ensina-nos a orar, como os discípulos de João foram ensinados pelo João. Isto me diz o quê? João Batista era um homem de... O que é que ele teve a fazer durante esses 30 anos? Em que não era visível o seu ministério? Esteve a orar, esteve a clamar pela noiva. É naqueles anos de silêncio, entre o Velho e o Novo Testamento, estava ali um homem a preparar o caminho, a orar, e nós somos chamados a ser esse João, nós somos chamados a ser esse amigo do noivo, a dobrar os nossos joelhos e a clamar ao Senhor de noite e dia pela noiva. A semana passada em Caldas contava-me uma irmã, que eu não me lembrava dela, lembrava-me da mãe dela, porque isso aconteceu há 27 anos atrás. E ela era uma senhora que caiu na droga, foi presa e uma série de coisas. E ela, quando ouviu o meu nome e tal, você era o pastor Mário, está tão diferente. Sim, tem um bocadinho menos de cabelo só, o resto está igual. Não, passaram 30 anos, claro que está diferente. Eu assim, o que é que aconteceu, graças a Deus? E tal, como é que foi liberta? Ela assim, foi o joelho da minha mãe. E eu lembro de tantos dias, tantos cultos, dia e noite aquela mulher chorava e clamava a Deus e chorava porque não sabia o que fazer. E ela diz, olha, eu entrego os meus filhos nas mãos do Senhor. Ela já faleceu há 10 anos atrás, mas a sua filha está liberta e hoje, 27 anos depois, está com os seus filhos a servir a Deus na casa do Senhor. É isto que nós fomos chamados a fazer, a orar, a clamar ao Senhor, a preparar a noiva, porque há uma segunda vinda para acontecer. E nós, igreja, estamos aqui para ser esse amigo do noivo, para alertar a noiva e orar por esta noiva. E a noiva é a igreja de Jesus. É por isso que nós jejuamos. Nós jejuamos porque temos saudades do noivo. Igreja, nós não jejuamos para emagrecer. Nós não jejuamos para obrigar Deus a fazer a nossa vontade. Nós jejuamos porque temos saudades do noivo. Estamos tão a correr. Esta nossa vida é tão a correr de um lado para o outro que há um dia ou outro que eu quero parar um bocadinho mais. Olha, eu nem quero comer, eu quero jejuar. É muito simples, diga ao meu lado, é não comer.
É simples. E dedicar-me à oração e à leitura da palavra de Deus. Dizer, oh, eu tenho tantas saudades do noivo. Eu tenho tantas saudades do Senhor. Eu quero aprender mais de Ti. Estamos ali com o Senhor Jesus. E nós somos chamados a fazer isso. A igreja primitiva orava, jejuava todas as quartas-feiras. E eu quero lançar este desafio a partir de 2023. Todas as quartas-feiras, como igreja, nós jejuarmos juntos. Agora, não tem que jejuar 24 horas. Podem jejuar uma refeição, um pequeno almoço, seja o que for, devagarinho. Ou seja, olha, hoje pode ser um bocadinho mais, para a outra semana um bocadinho mais, se calhar para o outro mês vou fazer 2 dias. Claro, cada um com sabedoria entre ti e Deus, mas temos este coração de dizer, não, nós vamos jejuar pela noiva, nós vamos clamar a Deus pela noiva. Há uma segunda volta para acontecer e nós temos que fazer alguma coisa. E por último, é por isso que nós mergulhamos na palavra de Deus. Mergulhar na palavra de Deus não é para ter apenas conhecimento, é para que nós sejamos a Bíblia encarnada, visível neste lugar. Irmãos, como é que nós vamos viver a cultura do reino se nós estamos cheios de tudo, menos do nosso Senhor Jesus Cristo, menos da palavra de Deus? Só é possível viver a cultura do reino quando eu estou tão cheio da palavra, tão mergulhado na palavra, tão que se me cortarem ao meio, vai sair palavra. Irmãos, João Batista, ele tornou-se a palavra. Ele disse, a voz que clama no deserto, ele era a palavra encarnada. E nós somos chamados a ser essa palavra encarnada. Oh, vamos ser aqueles que vão viver a cultura do reino aqui nesta terra. Ele olha para aquele que está a viver em santidade, ele diz sucesso. Ele olha para aquele que está a viver uma vida de simplicidade, sabe viver um lado e o outro, ele diz sucesso. Ele olha para aquele que está-se a esforçar para ser mais parecido com Jesus, ele diz sucesso. Ele olha para aquele que é amigo do noivo, que dá um passo e ele ensina a palavra, e ele ora, e ele jejua, e ele clama pela noiva, e ele diz sucesso. Uma pessoa bem-sucedida. Irmãos, se as pessoas que nós seguimos seguem por outro caminho, corremos o risco de chegar ao final da nossa vida e o céu declarar fracasso. Com todas as condições nesta vida, com todos os carros, com todas as férias, com todas as roupas, com tudo, e o céu declarar fracasso. Vamos ficar de pé.